Tudo isso que ouvimos faz calar na nossa alma os nossos deveres com os ensinamentos cristãos, que vêm advogar a nossa causa, iluminar a nossa vida, pacificar a nossa alma e com mais coragem, convicção e decisão seguirmos o caminho de progresso espiritual. E toda a nossa conduta pode nos beneficiar, como beneficiar os espíritos menos esclarecidos que participam da nossa jornada. E podemos também manter nas trevas do desconhecimento os espíritos que convivem conosco na caminhada terrena. Então, a nossa conduta, a nossa maneira cristã de viver, nos faz bem a nós, espírito encarnado, e faz bem aos espíritos desencarnados que ainda sofrem, porque desconhecem a razão da sua existência. Na Terra não aprenderam as leis de amor. Nos planos espirituais, eles aprendem, fazem parte de uma escola espiritual para que depois ganhem a chance da reencarnação. E chega aqui na Terra, a gente se esquece de tudo que aprendeu, de todos os ensinamentos e orientações, porque o mundo ainda é muito forte sobre os encarnados e mantém nas trevas os desencarnados. E as religiões são importantes para esta orientação. Ela deve esclarecer, ensinar as leis de Deus e amparar as pessoas para que elas consigam respeitar, vivenciar, quem sabe, as leis que o Pai nos mandou através de Jesus. Sem esta conduta, à luz da doutrina espírita, os sofrimentos vão crescer, como tem crescido. Muitas pessoas falam que o planeta progrediu na parte material, mas na parte espiritual não. Naturalmente, o progresso acontece em algumas almas, acontece em alguns sentimentos, mas isso não é progresso que nós podemos considerar que o mundo progrediu. O povo não entende ainda a razão da sua presença de povoar a terra. E nós temos que falar sem nos cansar. Não só falar, mas exemplificar. Quem puder observar e seguir é felicidade para todos nós. Quem não aceitar e não conseguir realizar alguma coisa do que aprendeu, vamos aguardar que novas encarnações terão e teremos. Mas o dever da doutrina espírita é passar de uma maneira afetuosa, equilibrada, consciente, as lições que o Evangelho nos apresenta e vivenciar, dar exemplo. E nós vimos há tantos anos lutando para nos melhorar, compreendendo que não temos nível tão bom para transmitirmos o bem pleno que o mundo espiritual nos concede, e vimos observando a falta de evolução, a falta de decisão do ser humano seguir Deus à luz do caminho que Jesus nos deixou. É uma dificuldade lamentável, dando terreno propício para o sofrimento crescer, adubando a semente do mal. E os espíritos estão aí abusando. Antes, um tempo antes que a doutrina era pouco divulgada, por dificuldades que as religiões apresentavam, era uma tristeza a obsessão.
ela era quase que generalizada. Com a divulgação e o trabalho da doutrina espírita, isto melhorou. E acredito que melhorou de lá para cá. Os espíritos têm ouvido, têm atendido, têm aceito mais e de uma forma melhor do que os espíritos encarnados. Porque os encarnados têm outras preferências, têm outras opções que não sejam o seu progresso espiritual. Então, os desencarnados já estão sofrendo a indolência que eles viveram aqui na Terra. E eles absorvem melhor a orientação espiritual. E quando a gente observa aqui, ali ou acolá, uma obsessão mais concreta dominando o corpo físico, é uma dificuldade. Às vezes tem que levar o paciente para a medicina terrena, não que ela vá curar o espírito, não cura, mas ela vai dar uma medicação para o corpo físico se fortalecer, a fim de que o dono do corpo tenha um instrumento para se defender das agressões. O corpo físico fica tão exaurido pelo domínio do obsessor que ele não oferece resistência ao seu dono, que é o espírito, o encarnado. E o desencarnado, que tem algum poder sobre o encarnado, naturalmente com uma razão justa de ser, justa dentro dos seus sentidos, domina o corpo físico do encarnado. E o encarnado desfalece nas suas energias sugadas pelo obsessor. Isto, graças a Deus, acontece pouco nos nossos dias. A obsessão, ela vem de uma forma cultural, ela vem de uma forma muito elegante, é quase como uma fascinação. A pessoa é fascinada pelas coisas do mundo, que dentro do nível espiritual chamamos de negativo, e a criatura toma posse daqueles direitos naturais de um obsediado, mas se considera muito equilibrado, muito inteligente, e o obsessor faz o trabalho dele à vontade, até que o cidadão caia ou em abismos sociais, ou em abismos econômicos, familiares, de alguma maneira, um sofrimento que vem atacar e agredir o físico, e a parte física, que é bem observada, é bem concreta para os olhos daqueles que só enxergam com a visão terrena, a visão física. Então, de todos os modos, de maneiras, nós precisamos do estudo da doutrina espírita. Ainda que não seja estudo, mas leitura, porque a leitura, ela vai clareando o seu espírito, clareando a sua casa mental, iluminando os seus pensamentos. Daqui a pouco o seu espírito começa a absorver aquele bem-estar, aquela luz que pacifica. Ela não só clareia, como ela pacifica. Daqui um pouco você pode estudar. É um progresso constante da criatura espiritual na Terra, vivendo num corpo físico, numa vida social. Raramente se vê uma pessoa, não tomem susto não, mas raro é se ver uma pessoa plenamente equilibrada. É lamentável que se possa falar isto numa época de tanto progresso de tudo na Terra. Raríssimo é uma pessoa plenamente equilibrada. Você lida com ela, você vê logo a sua parte de desequilíbrio. E, naturalmente, ela também vê em nós outros o desequilíbrio. Mas quando o espírita perde o equilíbrio, ele percebe. Porque você está acostumado com a luz, é lógico que você não vai se dar bem na escuridão. Se você está acostumado com a paz, você não se sente bem na aglomeração, no tumulto, nas loucuras do mundo. Se você está acostumado a conviver com pessoas educadas,
Você percebe logo quando uma pessoa é deseducada. Quando você vive no meio dos deseducados, você não vai notar diferença. É semelhança, é afinidade. Então, quem estuda a doutrina espírita, ela não quer dizer que ela seja privilegiada, não. É a correspondência das suas opções. Você tem amor pelo trabalho do Cristo, então você se integra na doutrina espírita porque ela é justamente a doutrina do Cristo. É evidente que você vai receber o amparo, a proteção, as luzes dos planos superiores. É evidente. E o amor de Deus é tão grande que nos socorre, nos ampara, independente da nossa perfeição ou um grande nível espiritual, mas pela sua opção. É tanto assim que você pode ser um espírito muito faltoso de um passado distante. Mas se hoje você se integra no trabalho do bem, trabalha no bem, procura pensar no bem, agir no bem, aquele passado vai se distanciando de você e o seu presente começa a se fazer em luz, dissipando aquele passado faltoso. Porque o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados, mas a opção é sua. Você vai ter tantas reencarnações quanto for necessárias, até que você faça opção para a vida espiritual. Porque você é espírito. Nós temos que melhorar nossa maneira de ser cristão. Que Jesus nos abençoe, nos pacifique o coração, aliviando o peso do nosso fardo que nós estamos acumulando há tantos séculos. Os bons amigos nos ajudam a conduzi-lo sem queda. Deus nos proteja a todos. Quem seja.